O governador Wanderlei Barbosa exonerou todos os indicados do presidente da Assembleia, Amélio Caires, na estrutura do Estado. Foi publicado no Diário Oficial dessa noite de quinta-feira. Até a última vez que eu conversei com aliados do presidente Amélio Caires, eles contavam pelo menos 20. Dizem eles que não há muitos indicados do Amélio na estrutura do Estado, mas de toda forma eles estão fazendo ainda o levantamento diário oficial para ver quem é quem e logicamente que esses espaços que estão sendo abertos serão ocupados por outros aliados do governador Wanderlei Barbosa. O que me disseram é que até o deputado federal Ricardo Aires é um dos que vão indicar seus aliados para essas vagas que estão sendo desocupadas aí, que eram ocupadas na verdade pelos indicados do presidente Amélio Caires. Vamos ver que eu trouxe aqui no in-off. Tá aqui a coluna em off dessa sexta-feira. Wanderlei exonera todos os aliados indicados de Amélio e consolida o rompimento com o presidente da Leto. Isso aqui é importante, porque esse aqui é o fato, digamos, oficial que consolida o rompimento do Wanderlei com o Amélio. Até agora era um afastamento político, implícito. Por quê? Porque o Amélio foi ser vice do Vicentinho Júnior, se uniu Vicentinho Júnior, se uniu ao próprio Alexandre Guimarães, então assim, politicamente, implicitamente havia um rompimento. Com a exoneração desses indicados, obviamente, você oficializa esse rompimento. E eu fiz aqui todo um panorama, um histórico, um recorrido, vamos dizer aqui, da relação dos dois. Então, assim, o governador ele foi fundamental para as duas eleições do Amélio para o comando da Assembleia Legislativa, Lembram que, inclusive, na segunda eleição chegou a se cogitar aí a possibilidade do filho do governador, o Léo Barbosa, ser o candidato. Depois chegou até elegê-lo, depois recuaram, anularam a eleição e, por fim, o governador decidiu apoiar o Amélio, até porque aqui, o presidente Amélio foi estratégico para a aprovação de matérias de interesse do executivo. Então, a relação entre os dois era muito boa, a ponto de que o ponto alto da proximidade dos dois se deu no início do ano passado, quando o Wanderlei lançou a pré-candidatura do Amélio ao governo do estado. Naquele momento, se achava que a pré-candidata natural do Palácio seria a senadora Dorinha Seabra Rezende, do União Brasil. No entanto, o governador surpreendeu e lançou a pré-candidatura do Amélio Caires. E naquela época, inclusive, houve um afastamento entre a Dorinha e o governador. Teve aliado da Dorinha que chegou a ser exonerado da estrutura do governo. Mas aí veio o afastamento do Wanderlei em setembro. Nesse período do afastamento, houve uma reaproximação do Wanderlei com a Dorinha através do senador Eduardo Gomes. A Dorinha e o Gomes, como já disse em outras ocasiões, foram importantes naquele trabalho em Brasília para a volta do governador Wanderlei Barbosa. Ainda que, como eu disse aqui, o Amélio teve um papel importante para barrar o avanço da tentativa dos adversários do Wanderlei de abrir um processo de impeachment contra ele, O presidente Amélio, na época, ele impôs um mínimo de 16 assinaturas para tocar um dos 6 pedidos protocolados de impeachment contra o Wanderlei, porque se sabia que os adversários do Wanderlei não conseguiriam essas 16 assinaturas, como acabaram não conseguindo realmente, e o processo do impeachment acabou continuando engavetado. Quando o Wanderlei voltou em dezembro, depois de dezembro, teve aquele período de esfriamento da pré-candidatura do Amélio, mas no início do ano ele colocou digamos assim, os cavalos na rua de novo aí para correr atrás de reavivar sua pré-candidatura a governador. E chegou inclusive a ter reunião importante com o governador Wanderlei Barbosa no sítio dele lá em Paraná, e lá ficou estabelecido que o Amélio seria realmente ainda o nome do Republicanos para o governo do estado. Mas depois, diante da dificuldade,
de tirar a Dorinha do circuito, logicamente, porque parece que não havia também intenção, como eu disse. Eu acho que de Brasília, naquele processo de afastamento do governador, sempre disse que já veio uma consolidação de que a candidata do Vanderlei seria Dorinha, chegou a sugerir o nome do Amélio para ser o candidato a senador do Palácio, mas naquela história, com três nomes para o Senado. Aí, no caso, seria o Gomes, seria o Carlos Gaguin e também o Amélio, possivelmente como um candidato avulso. Mas o Amélio não aceitou em nenhum momento. E aí, então, veio aquele evento em abril da Associação das Câmaras Municipais do Estado, ASCAM, quando o Vanderlei fez aquele duro discurso que vocês lembram, né, contra o Amélio e contra o pré-candidato a governador do PSDB, o deputado federal Vicentinho Júnior, e ali politicamente acabou o clima de qualquer relação entre eles, e aí o afastamento politicamente ocorreu. O Amélio se filiou ao MDB, ele era do Republicanos, o partido do Vanderlei, se filiou ao MDB e se foi apresentado já como pré-candidato a vice-governador do Vicentinho Júnior, numa aliança também com o deputado federal Alexandre Guimarães, que é o pré-candidato a senador. E agora, nessa quinta-feira à noite, já vinham se comentando isso há vários dias, que ocorreria essa limpeza, como diziam, né, dos nomes do Amélio na estrutura do Estado, e se confirmou isso na noite dessa quinta-feira com o Diário Oficial, e agora, de fato, aí estão rompidos, né, oficialmente, vamos dizer, rompidos, o governador Vanderlei Barbosa e o presidente da Assembleia, Amélio Caires, e logicamente que isso aí terá implicações na relação executivo-legislativo. Nós já estamos tendo, através daquele contrato do BNDES de 56 milhões, que está parado, fazer um vídeo ainda nessa sexta-feira sobre isso, e é já reflexo dessa mudança de configuração da Assembleia. Lógico que o presidente da Assembleia, nesse caso, ele não está atuando, pelo menos diretamente, porque cabe à comissão, primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça, que já foi aprovado pelo Valdemar Júnior, que também foi para a oposição, para o MDB, e também pelo Olinto, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que está com esse processo agora, e depois tem que passar pela Comissão de Defesa do Consumidor, que está com o Jorge Frederico, que também foi para a oposição, para o PSDB. Então, assim, o momento vai de delicadeza, né? Tem ainda a questão da zona econômica e ecológica lá, enfim, para ser avaliado. Então, tem outros projetos de interesse do Estado que, com certeza, vai estar no meio desse conflito de executivo e legislativo, ok? E eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para ele longe e seja nosso parceiro no CCT mais independente. Pessoal, leva isso a sério, é muito importante, tá chegando bastante gente que está sendo nossos colaboradores, nossos parceiros para ajudar a gente a manter esse projeto de independência e um projeto em defesa do Tocantins, da nossa democracia. As informações estão aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, beleza?